E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esse vídeo possa encontrar você em um estado mental e emocional super bom e físico, obviamente, também. E estou aqui também para falar um pouquinho mais sobre essa obra que a gente vem conversando já, que é a obra Meditações de Marco Aurélio. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o segundo livro. O segundo livro da Meditações, né, vou pressupor que você já viu a primeira aula, que é sobre aquele contexto geral, e depois a segunda aula, que é sobre o livro primeiro. Nesse livro terceiro, nesse livro segundo, nós vamos falar sobre, ou melhor, né, o Marco Aurélio vai falar sobre o que eles chamam, ou como é chamado, de uma meditação matinal. Por que é uma meditação matinal? Obviamente porque ela é feita pela manhã, né? Ele começa logo de cara dizendo que ele, né, alvorada, está começando o dia e tal. E assim, quando a gente começa a ler esse livro, e você pode fazer esse exercício também, você vai notando que o autor parece estar com um pouco mal-humorado, né? Sabe, acordou, sei lá, dormiu mal e tal, já se preparando para um dia que ele vai encontrar pessoas que talvez ele não goste, pessoas que ele vai ter vamos dizer assim, não vai ser tão harmônico a relação, pessoas que ele diz não serem muito inteligentes, e ele vai se preparando, quer dizer, né, mostrando que ele tem controle e dizendo para si mesmo, como um exercício mesmo, que ele tem controle unicamente sobre aquilo que ele pode oferecer como uma resposta às ações e às palavras, né? E ele não consegue controlar outras coisas. Então, quer dizer, ele está fazendo essa exortação a si mesmo para que ele possa para que ele possa ter um dia melhor e um dia mais tranquilo. Ele mesmo vai dizendo, tentar não resmungar durante o dia sobre as coisas que vão acontecendo, né? Tentar ser sociável o tempo todo nesse sentido, para que não sinta a necessidade de se afastar das pessoas, porque ser sociável faz parte também do processo de se tornar uma pessoa melhor e ser estoico, né? Então esse é o movimento que ele vai fazendo nesse livro 2, que começa então com essa questão mais pesada, se assim a gente pode falar, e a gente vai sentindo que vai diminuindo, né, a tensão e a própria fluidez do texto. Se você fizer essa análise textual, você verá que o texto vai fluir com maior facilidade, né, conforme vai passando a leitura. Nesse livro 2, será possível também verificar um dos temas fundamentais do estoicismo, que é a perspectiva da razão, né, enquanto reta razão, esse aspecto, em conformidade com a natureza, né? O próprio ele faz essa reflexão inúmeras vezes durante o livro, mas aqui nós temos essa introdução de que desviar-se do que a razão diz, né, no sentido de ser passional, desviar-se no sentido de seguir os desejos, a louca, né? Podemos dizer assim. Também afirma que a natureza, ou melhor dizendo, que nada de externo a você possa impedir aquilo que você precisa fazer ou dizer que seja de acordo com a natureza, né? Então, porque a natureza, nesse aspecto, né, só basta lembrar o estoico aqui, ela é essa ordem suprema, né, na qual então nós todos estamos submetidos, e portanto ela tem a sua razão de ser propriamente dito. Aqui também nesse livro uma reflexão sobre a alma, né? E obviamente quando nós falamos em alma, nós temos que pensar no sentido de que ela é racional e portanto que ela necessita, como mencionei, seguir aqui a ordem da razão. E ele mesmo diz, o Marco Aurélio nos afirma que uma alma que não pensa a si mesmo, que não se compreende, é uma alma infeliz, porque ela age de tal forma que ela não sabe qual é de fato o significado de sua existência e o significado
que cada ação ou que cada ato que ela faz ou cada palavra que ela diz pode fazer naquele contexto que ela entende a si mesma como uma alma ou como uma pessoa. Ou seja, a autocompreensão, ela é fundamental para que a gente possa saber quais os tipos de ação condiz, portanto, vamos falar em termos contemporâneos ou modernos, que condiz com a nossa personalidade de ser quem nós somos, né? Então, a reta razão tem nesse sentido também de dar uma certa, vou aqui fazer uma atualização, nos permitir dar uma certa estabilidade no modo como nós agimos no mundo, de tal forma que as pessoas que estão conosco, elas possam também, vamos dizer assim, saber o tipo de reação, de ação, de palavras que nós podemos ter em determinada circunstância, dada o nosso modo de agir precedente, já que a nossa personalidade ela é composta de tal modo que as pessoas quase conseguem prever o modo como nós vamos agir. Isso poderiam alguns dizer que não é ser livre, né? Mas aqui um compatibilismo resolveria este problema, né? No sentido de que nós não estamos sendo coagidos a agir de determinada forma, mas quem não gosta de saber o modo como as pessoas agem no mundo, no sentido de ter um padrão de comportamento, que tem estabilidade comportamental, né? Que tem, vamos dizer assim, que tem como, né, todo esse livro 2 também tem essa questão de saber como dar uma resposta emocional a situações que às vezes fogem totalmente da nossa decisão e da nossa linha de ação, vamos dizer assim. Que nós temos apenas que aceitar. E aceitar é uma questão muito complexa para nós seres humanos, não é verdade? Aceitar alguma coisa que nós, às vezes, é difícil aceitar quando nós erramos, não é verdade? E imagina quando é outra pessoa que erra, né? Então é muito complicado lidar com erro ainda, é algo muito complexo na nossa sociedade, né? É uma questão que parece atingir o próprio eu de cada um. E na verdade o que o próprio estoico, né, propõe é que a honestidade intelectual e essa segurança de saber e se conhecer a si mesmo permite e possibilita que nós possamos dizer sim, estamos errados, sim, está errado, quando nós erramos, e saber lidar bem com o erro daquele que está do nosso ao redor e que nós não temos, obviamente, mais o que fazer. Então, nesse sentido, né, a importância de conhecer a si mesmo e a própria alma, né? E ele vai dizendo, é importante saber, olhando para o universo, né, quando a gente olha essa infinidade que é o universo, quem eu sou? Qual a importância que eu tenho para o universo, né? E olhando para a relação com os outros, quem eu sou? Né? Então, e comigo mesmo, quem eu sou, né? Então, nessas duas primeiras instâncias, na relação com o universo e na relação que eu tenho com os outros, pouca coisa eu posso fazer. As leis da natureza estão dadas, a natureza não pede passagem, ela te arrasta, e os outros, de certo modo, a ação dos outros, nós podemos, obviamente, oferecer conselhos, oferecer, né, ajuda, etc. Mas nós não temos como decidir e agir pelos outros. Então, o que nós podemos fazer, de fato, é esse exercício, né? Em algum momento eu vou fazer esse movimento com vocês, né? Será um possível curso futuro, exercícios para que nós possamos, exercícios estoicos, né? Para que nós possamos aprender a administrar esses movimentos, né? De como nós podemos lidar com isso. São exercícios estoicos, né? De lidar consigo mesmo quando tudo que está ao nosso redor não está, vamos dizer assim, a nosso bel prazer. É interessante notar, quando a gente está lendo a obra, né, que essa relação tripartite, né, ou seja, a relação com o mundo, com os outros e conosco mesmo, é muito presente em toda a obra, assim, né? Então, é interessante ver como esse movimento vai acontecendo. O próprio, nós podemos ver aqui, um dos temas que é capital, tá dentro do estoicismo, é a questão da morte, a questão da temporalidade. A questão da morte, ele vai dizendo, diferente lá do Cícero, lá
que diz que a vida não é curta, nós que perdemos tempo com coisas que não são importantes, o Marco Aurélio nos diz que de fato a vida ela é curta se nós olharmos em relação à extensão, aqui sou eu que estou dizendo, né? Se nós olharmos a vida do universo, né? Como passa rápido de uma perspectiva não de tempo cronológico, ou seja, não de tempo contado no relógio, mas de tempo kairos, que é o tempo que é vivido, né? Então, quando nós notamos, nós estamos com 40 anos, né? E aí você nota, talvez, que você viveu mais tempo do que provavelmente você vai viver. Então é um problema isso do ponto de vista da aceitação, né? Mas por isso que é importante saber lidar com essas situações do que ele chama de efemeridade da vida, né? Outra questão muito importante, que é a questão que ele oferece, por exemplo, então, vida, morte, esse binômio, nós não temos controle. Veja bem, boa e má reputação também nós não temos controle sobre isso. Porque, veja, mas como assim que ele diz que boa e má reputação nós não temos controle, mas nós estamos falando que nós podemos controlar as nossas ações. Mas veja que reputação significa o modo como os outros nos veem, né? Então é isso que ele está dizendo, que às vezes as pessoas não nos veem com maus olhos, né? No sentido de que começam a falar mal. Normalmente se fala-se muito mal das pessoas que estão fazendo alguma coisa. Vou usar aqui a citação de uma filósofa, conhecida como minha mãe. A minha mãe dizia que não se joga pedra em árvore que não se tem fruto, né? Para dizer que nesse sentido que a boa e a má reputação às vezes acaba justamente porque nós acabamos tentando fazer algumas coisas, tentando desenvolver algumas tarefas e as pessoas falam mal porque nós estamos tentando fazer. E quem tenta, erra. E aquilo volta então toda aquela parte do erro que nós mencionamos anteriormente. Outra questão super importante que está dentro dessa relação, conforme eu falei, a efemeridade e a temporalidade. Obviamente que elas estão juntas, temporalidade, né, a efemeridade, ou seja, esse período que nós vivemos, que é efêmero, ocorre dentro da temporalidade. E essa reflexão é muito forte dentro de Marco Aurélio. Ele vai dizer o seguinte, olha, se você não sabe viver, não adianta você ser um Highlander, né? Bom, se tu não sabe o que é Highlander, esse é bem antigo, né? É lá das antigas já, que é aquele ser que vive por muitos e muitos anos, um ser imortal. E ele vai dizendo, bom, não adianta você ser um Highlander, um imortal, se você não souber viver o presente, tá? Então ele vai dizendo que tanto faz você ser um imortal como ser uma pessoa que teve uma vida mais curta, como nós, por exemplo, que vamos viver aí nossos 90 anos, não é verdade? 100 anos, tá bom, né? Porque ele vai dizendo, porque o que importa, na verdade, é saber a vida, ela é feita do momento presente. Você não pode desfrutar daquilo que você não teve ainda, que é o fato de saber que você vai viver muito tempo, e aquilo que já passou, já também não pode ser mais desfrutado enquanto tempo. Obviamente que o passado nos atinge de alguma forma, à medida que, obviamente que o Marco Aurélio não conhecia a psicologia moderna e contemporânea, ela nos atinge de acordo com as nossas vivências. E, portanto, o passado, sim, ele é uma carga pesadíssima sobre o nosso modo de comportamento, né? De tal forma que muitos de nós precisamos, além de sermos estoicos, precisamos também, quando não conseguimos mais dar conta da nossa própria mente, nós precisamos visitar, né, os psicólogos, os psiquiatras, porque nós precisamos de ajuda nesse momento. E esse momento de ajuda também é aquele reconhecimento mais fundamental e honestidade intelectual de que nós precisamos de ajuda, tá? Então, no fim da meditação, matinal aqui,
o que o Marco Aurélio vai dizer? Olha, no fim das contas, nós temos muitos problemas, nós não podemos se preocupar, como ele diz assim, com a glória, né, que é uma coisa bastante grega, né? Ah, não interessa, a gente morre, mas desde que meu nome fique para a história. Isso é besteira. A vida é um conflito como se fosse uma guerra no exterior, ele vai dizer, né? E vai fazer várias outras asserções no sentido de dizer, olha, no fim das contas, nós precisamos apenas prestar atenção onde nós estamos, né? E prestar atenção nisso, e a filosofia, segundo ele, vai ser este elemento, a filosofia, portanto, estoica, aquela que já falamos, que tem um filão da praxis, da pragmática, né? Da vivência, de uma filosofia que ela passa por nós no sentido de modificar quem nós somos. Ela não é um exercício de intelecção, mas ela é um exercício de compreensão e ação, né? Então, como eu falei lá, se você não viu ainda o meu vídeo sobre as quatro formas de ver a filosofia, sugiro também que veja, né? Porque aqui a filosofia é como um amor à vida, como uma arte de aprender a viver de fato, né? E o Marco Aurélio está dizendo isso, a filosofia estoica, ela é o modo pelo qual e por meio do qual nós podemos existir no mundo, viver no mundo e significar a nossa existência, certo? Então é isso, gente. Não esqueça aí de escrever no canal, seguir aí nas redes sociais, Instagram. A gente está sempre postando coisas novas sobre o estoicismo, sobre filosofia. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você acha também que a filosofia tem esse viés da praxis, né, da existência, da vida e da significação, segue aí e vamos junto aí filosofar.